A queda do Jonathan Majors. No auge da sua carreira, após vários trabalhos de sucesso, Jonathan Majors viu tudo desmoronando graças às suas próprias atitudes. Mas a pergunta que fica aí é se ele vai conseguir dar a volta por cima, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, meus quesitos, Ismael Novaes falando aqui com vocês. E recentemente você viu que o Jonathan Majors foi condenado por agressão culposa e assédio. E como você já sabe, ele foi desligado de todos os projetos que ele estava envolvido, incluindo, os projetos da Marvel Studios, onde ele interpretava o Kang. E recentemente ele deu uma entrevista após a sua condenação, demonstrando aí total insatisfação com o resultado do júri, e ele acabou falando sobre até uma possível volta a Hollywood. E aí a gente começa a se perguntar se Jonathan Majors é inocente das suas acusações. O relacionamento conturbado aí entre o ator e a sua ex-namorada Grace começou ali em 2001 no set de Homem-Formiga em Quantumania, e o ator mesmo admitiu que apesar do amor entre o casal, era uma situação muito complicada, um relacionamento muito insalubre, segundo o próprio ator. E ele mencionou que em certos momentos ele colocou em situação término do relacionamento. O Majors ali, ele em entrevista, ele afirmou, voltou a afirmar que toda essa situação do relacionamento dele apenas houve uma ferida do coração, que ele nunca machucou a namorada dele como ele está sendo acusado. Ele volta a afirmar aí que ele é inocente. E ele ainda reforça na entrevista que se ele pudesse reviver aquela noite do incidente, ele não teria buscado a sua namorada, ele não teria colocado ela de volta no carro, ele não teria mantido ela no carro e ele não teria ficado ali no carro. Isso porque foi um dos momentos cruciais da denúncia, onde a sua ex-namorada, a sua ex-companheira ali, alegou que o Jonathan Majors agrediu ela dentro do veículo. O Jonathan Majors, nessa entrevista, ele também explicou o motivo de ele ter ficado calado em volta a dessa situação, incluindo no seu julgamento. O Jonathan Majors revelou que ele fez apenas um depoimento ao longo do julgamento, mas que ele se arrepende desse ato. Ele diz que ele até pretendeu testemunhar, mas como o primeiro depoimento dele era tão convincente, era tão embasado, nas provas, ele disse que ele tinha plena confiança que ele teria a sua inocência comprovada. Mas após toda a situação e ele ser de fato ali acusado, ele disse que se arrepende, e é por esse motivo que ele deu a entrevista e colocou de volta aí as suas supostas alegações que ele era inocente. E um ponto que foi também levantado nessa entrevista é: Jonathan Majors vai voltar a atuar em Hollywood? Em relação ao seu futuro retorno a Hollywood, o Jonathan Majors expressou esperanças, afirmando que ele reza para que sim, nas próprias palavras deles, mas ele ressaltou que tudo é um plano de Deus, e tudo é um tempo de Deus. Ele colocou dessa maneira, e que ele disse também que ele merece uma segunda chance e espera que os outros acreditem nisso também. E durante a entrevista, o ator também deixou bem claro que, embora ele tenha sido considerado culpado das agressões de assédio, ele foi absolvido de outras acusações referente a esse caso, que deixa tudo um pouco mais complicado em volta a toda essa situação. Porque o próprio ator, ele afirma que o advogado dele, expressou os piores temores como um homem negro, chamando a polícia americana, que foi um dos problemas que alegaram, porque o Jonathan Majors não teria chamado a polícia. Ele afirma que a sua prisão ali foi influenciada por questões raciais, e Majors acredita que a sua raça tenha desempenhado um papel significativo para a sua prisão. E isso, com certeza, é um ponto muito complicado a falar aí em relação ao caso do Jonathan Majors. Bom, a minha opinião sobre esse caso, eu já havia comentado que eu falaria sobre isso após uma sentença, e eu acredito sim que o Jonathan Majors tem a oportunidade de ter uma nova chance na sociedade, mas mesmo ele não concordando com a sentença do júri, ele tem que cumprir o que foi determinado. Mesmo que ele conseguiu aí se livrar de uma das acusações, ele foi condenado por uma delas, e ele tem que esperar aí o julgamento, se ele vai ser preso, se ele vai cumprir alguma sentença em liberdade. E já tem outros casos
casos de personalidades que foram presas por outros fatores e que hoje conseguiram dar a volta por cima. Então, o caso do Jonathan Majors é muito complicado e eu acredito que ele não acaba aí. Ele tem muitos capítulos a se demonstrar ao longo do tempo. E aí fica a questão. Uma das questões é... Pra Marvel, com certeza ele não vai voltar e o recast dele provavelmente vai ser feito, como a gente já havia mencionado aqui no canal, em vídeos nas redes sociais. Pra Marvel é muito complicado e até mesmo o próprio ator discutiu sobre isso. Ele falou que essas acusações veio logo no momento que ele estava em alta na sua carreira. Mas é uma situação a qual ele mesmo plantou. E você acha que o Jonathan Majors ele merece uma segunda chance? Você acha que esse julgamento ele tende aí a se estender um pouco mais? Porque o Jonathan Majors, acredito eu, que ainda ele tem o prazo de apelação de uma segunda instância. E a gente espera aí que tudo isso, no final das contas, se resolva da melhor forma. Tanto para ele quanto para a mulher ali que foi agredida segundo as investigações. Porque é muito importante a gente falar que está sendo baseado no veredito do júri, e eu acredito que a gente tem que esperar um pouco mais aí. Porém, o Jonathan Majors tem que cumprir tudo que a justiça determinar a ele. Então já aproveita, se inscreve no canal aí, deixa aí nos comentários o que você acha sobre toda essa situação do caso do Jonathan Majors, porque eu vou trazer muito mais coisa ainda sobre esse caso, principalmente sobre o recast dele dentro do MCU. Então eu espero você em um próximo vídeo. Beijo, fui!